nossa pauta, né, da Assembleia, onde a gente tem, todos receberam antecipadamente aí. Hoje é o dia. Quem recebeu, todos receberam, teve acesso, né, antecipadamente, tanto pelo acesso ao seu condomínio, como alguns grupos de WhatsApp, né, foi divulgado. Os 4 documentos da prestação de contas, o relatório de gestão foi divulgado nos grupos de WhatsApp e foi impresso e entregue para vários moradores aqui. Alguns, por exemplo, Marcos lembra, né? Alguns já pegaram e quis. O balancete e o relatório feito pelo Tarcísio, não é isso, Tarcísio? Foi disponibilizado no acesso ao seu condomínio e estão todas aqui as vias originais impressas. O parecer do Conselho Fiscal e só, né? Os 4 documentos estão aqui e já foram divulgados para os moradores. Só um momento. Por favor, só um momento. O Conselho Fiscal renunciou quase todo, viu? Houveram 3 renúncias. Então, quem foi o conselho que deu parecer agora? Os 3 conselheiros que estavam na frente da associação durante o período de agosto a dezembro de 2024. Givaldo, Johnny e Silvana. E Johnny. O Johnny preferiu se abster, mas aí no parecer constam opinando pela aprovação Silvana e Galdino e a abstenção do Johnny. Silvana é? Sou eu. Sim. No caso, você está com 102 conselheiros, no caso, não é isso? Sim. Vai ter eleição para compor? Vamos chegar nesse ponto ainda. Está na pauta. É o nosso primeiro item da pauta. Está na pauta. Vamos lá para ela? Bom, dando continuidade, né, deixa eu só ler aqui, tá? Vai ser nomeação e eleição de membros da chapa, hoje, tá? Discussão e deliberação acerca da prestação de contas de agosto a dezembro de 2024. Discussão e contratação da energia solar no sistema de água, né? E ao final será sorteado um brinde aí para os nossos moradores, ok? Então, eu passo a palavra aqui. Quer dizer, a gente abre aqui, né, a nomeação e eleição dos membros da chapa, que eu vou passar aqui para... Deixa eu só mencionar aqui na ata. Sobre essa nomeação, nós na diretoria somos em 5. Presidente, tesoureiro, secretário e diretor de esportes e de patrimônio. Na presidência e na secretaria ainda estamos eu e o Carlos Maurício, que não pôde participar, mas justificou. E ano passado nós fizemos a nomeação e eleição em Assembleia Geral do Giovanni para assumir a vaga de tesoureiro, decorrente da renúncia do Nilson e do pastor Renato. E agora nós tivemos as renúncias do diretor de patrimônio, que era o Jairo, e posteriormente o Aloísio renunciou agora no final de janeiro, então nós vamos fazer a substituição dele, aproveitando o ensejo dessa Assembleia. Bem como a do diretor de esportes, o Antônio, ele renunciou e nós vamos fazer a substituição. O que é que o Estatuto fala? Consta aí no relatório de gestão que a diretoria ela pode nomear qualquer morador da comunidade que aceite o encargo para compor diretoria da nossa associação. E essa indicação é ratificada em Assembleia Geral. E nesses 30 dias, nós conversamos muito com alguns moradores que quisessem assumir, que tivessem interesse em participar para buscar melhorias para o nosso residencial. E estamos apresentando aos senhores que nós escolhemos como diretor de patrimônio a nomeação do nosso amigo Roberto Teixeira e para diretor de esportes, o Eduardo. E aí estou trazendo aqui a submissão, submetendo aos senhores, para ver se os senhores aprovam ou desaprovam a nossa indicação. Os 2 conselheiros fiscais. Vamos chegar lá, estamos na diretoria. No caso agora vai ser a eleição, nomeação. A ratificação, o pessoal vai dizer se aprova ou desaprova a nomeação. O que é que vai acontecer agora, né? Só um minuto. O que é que acontece agora? Nós vamos aprovar ou não a nomeação do Roberto Teixeira como diretor de patrimônio e o Eduardo como diretor de esporte. Vamos, pela ordem, vamos fracionar, porque pode ser que alguém tenha divergência. Vamos primeiro o Roberto Teixeira.
Alguém concorda ou desconcorda com a nomeação dele? Alguém é contra? Alguém é contra? Não. Eu só queria questionar a parte do estatuto. Uma parte que eu li aqui, reli, trili, posso ficar em pé? Pode. Se quiser vir aqui também. Eu vou aqui. Cadê o celular aqui para pegar o tempo? Já vou adiantar que admiro muito o trabalho do seu Roberto, do saldo de todos vocês. Mas A gente pede só para otimizar, que sejam 3 minutos. Uns 3 minutos. Então, rapidinho, é sobre o estatuto, aproveitando o pessoal da OAB, né? Boa tarde para todo mundo. O estatuto diz o seguinte, né? No artigo, seção 3, diretoria executiva, artigo 22, parágrafo 2º. A diretoria executiva nomeará, através de portarias, diretores titulares dos departamentos aí lá designa saúde, lazer, tal. Mas os diretores da diretoria executiva, aqui diz que eles são eleitos por voto secreto e direto, está lá no estatuto, direto e secreto dos associados. Não diz que a diretoria executiva tem poderes de escolher diretores executivos. Diz que tem poderes de escolher diretores de departamento. É diferente, né? Eu não estou querendo, assim, a minha questão, Daniel, você falou do estatuto, é ter o estatuto correto. É andar com o estatuto da forma que ele é. Então ele não diz que o diretor executivo tem poder de eleger diretores executivos, diz que tem diretores de departamento. Então, nesse caso, nós não podemos levar para esse momento aqui, só um instante, né? E outra coisa, ele diz aqui que a Assembleia Geral tem poder de ratificar. Só que o português, ele é uma língua muito, artigo 15, artigo 15º, B de bola. letra B. Mas diz, compete à Assembleia eleger e empossar a diretoria executiva e o Conselho Fiscal e ratificar as escolhas dos membros da diretoria executiva. Não diz as escolhas. Não é o que a diretoria executiva escolheu, a gente vai ratificar. É eles ratificarem a diretoria que foi escolhida na votação. É interpretação, gente. Isso é interpretação, se tem professores aqui, é interpretação de português. Se não pode, diretores executivos não escolhem diretoria executiva, não pode, isso é através de voto secreto. Então já cai por terra essa questão de não mais a diretoria, a Assembleia pode ratificar. Não, a Assembleia não ratifica as escolhas da diretoria executiva. A Assembleia ratifica a escolha da diretoria que foi eleita por voto secreto. Mas, Elivaldo, Essa a minha interpretação, entendeu? Por isso que eu trouxe aqui, porque eu lendo em casa achei que havia uma divergência nisso. Peraí, mas terminou? Como vocês são mais antigos aí, tem mais gente mais, né? Peraí, mas ele vai dar réplica. Ele vai dar réplica em cima dele aí. Deixa ele dar a réplica dele. Assim, Elivaldo, sobre esse ponto, você mencionou aqui, compete à Assembleia Geral ratificar a escolha dos membros da diretoria executiva. Em que termos você mencionou só para eu... Eu estou dizendo, se você pegar o item A e o B, eleger, empossar e ratificar a escolha dos membros da diretoria. Os associados escolheram aqueles que vão ser da diretoria por voto. E a associação, que é a organização dos organismos, ela ratifica, ela carimba, ela chancela essa escolha. Mas não é essa a escolha que a gente está fazendo? Não, mas a escolha desses diretores é através de voto. Mas de voto de onde? Da eleição, Mas qual é a eleição? Porque o Estatuto fala que nós fazemos eleições a cada 4 anos quando expira o mandato, ou quando existe uma renúncia coletiva da diretoria ou do Conselho Fiscal. O problema é que houve aí, acho que talvez na época esqueceram, e se houver uma renúncia
em parte, em parcela. A renúncia ela pode ser de forma simultânea se os 9 diretores ou os 6 conselheiros fiscais renunciarem. E podem ser de forma sucessiva à medida que cada um vai renunciando até que chegue um momento em que não tenha mais nenhum diretor, no nosso caso, nenhum diretor que foi eleito em 2023 ou nenhum conselheiro fiscal que tenha sido eleito em 2023. O nosso conselho fiscal hoje ainda é composto pela Silvana e pelo Givaldo, ou seja, 66,6% do conselho fiscal ainda é composto por pessoas que foram eleitas em 2023. E a diretoria ainda é composta pela minha pessoa como presidente e o Carlos Maurício como secretário. E tem 3 diretores, um já foi nomeado e ratificado e outros 2 que estamos nomeando agora. Ou seja, a diretoria ela ainda tem 40% dos membros que foram eleitos em 2023. Mas esses diretores que foram empossados na Assembleia para vocês só poderiam ser empossados por eleição. Não. Peraí. E o Conselho Fiscal ele não pode atuar com 2 pessoas. Por isso que nós vamos fazer uma Mas eleição nós não agora. podemos, porque o Conselheiro Fiscal ele é da diretoria executiva. Aliás, ele é. Mas hoje será eleito isso. Ele tem que ser eleito por eleição de voto. Não necessariamente. Se houvesse... Elivaldo, vamos lá. É o estatuto, gente. Vamos lá para o estatuto. Eu vou proceder aqui à leitura do artigo 40 do estatuto. Ele fala sobre vacâncias e substituições. O que é que o artigo 40 diz? Se ocorrer renúncia coletiva da diretoria e do Conselho Fiscal, qualquer morador convoca uma Assembleia Extraordinária. É isso que eu estou passando para os senhores, de que a diretoria não houve ainda uma renúncia coletiva e o Conselho Fiscal não houve renúncia coletiva. Mas onde é que o estatuto diz que exige-se que assine um termo de posse para assumir as funções? O artigo 39 diz que quando alguém renuncia, a vacância é declarada pela diretoria e informada na Assembleia Geral. Coisa que nós fizemos, mas não, Johnny. Na ata da Assembleia passada, nós colocamos a renúncia do Galdino e falamos que o próximo suplente assumiria as funções. No caso, a primeira suplente era você ou era a Silvana? Era a Silvana? Houve equívoco aí, eu continuo no Conselho Fiscal. O Galdino continua, ele não... Mas você não renunciou? Mas oficialmente não, eu continuo aí. Para o bem do conjunto, eu continuo aí. Eu entendo, Galdino, mas assim, no seu caso, a gente não fez aqui a Assembleia Geral e constamos em ata a sua renúncia, aí não teria condições de você... a sua renúncia já foi, como eu posso dizer, já foi ratificada. Ele renunciou, não? Eu estou preocupado com o destino do conjunto. Não, eu entendo. Olha, a gente vai tratar da questão do Conselho Fiscal. Por isso que nós estamos, no momento, passando por etapas. Nós vamos agora falar da diretoria e vamos após Silêncio, por favor. Nós vamos tratar do Conselho Fiscal. Nós temos um cargo vago de Conselheiro Fiscal e vamos tratar dessa questão depois que nós dirimimos a questão atinente à diretoria. E é essa questão que eu estou passando para os senhores. A diretoria de 5 diretores, 2 ainda são remanescentes da eleição de 2023. Como não houve renúncia coletiva, nós poderíamos simplesmente chegar e dizer, não, vamos tocar o barco só nós 2 e deixa o resto para lá. Mas, para que não haja problemas, nós estamos aqui, fizemos a escolha do DEL, isso foi feito na Assembleia passada, nomeamos, os membros que estavam presentes aceitaram, o cartório, o cartório e o banco registrou e nós estamos com ele até hoje.
Então, a mesma coisa nós vamos fazer agora, estamos submetendo o nome do Eduardo e do Roberto Teixeira. Se os senhores entenderem por aprová-los, ok. Se os senhores entenderem por não aprovar, o cargo vai ficar vago. E como não houve denúncia coletiva, nós vamos tocar o cargo. Eu, Carlos Maurício e Bel. Perfeito. Certo. Corretíssimo. Da vacância de cargo. Sim. O regimento. E deixando... Apresenta-se numa Assembleia Geral sendo aprovado. Qual regimento? Isso é o estatuto. Mas o estatuto ele fala especificamente em qual artigo isso. Deixa eu dizer a você. Mas eleição para A impressão que dá é que você está querendo. Pega o microfone, meu amigo. Veja só, Vai lá, por favor. Pessoal, vê só. Vai lá. Vai te ouvir melhor. Boa tarde a todos. Meu nome é Oliveira Neto. Bem-vindo o pessoal do OAB aqui. Lamento que tenham chamado a Polícia Militar para cá. Não vejo necessidade. Aqui é um local de paz, mas os companheiros da Polícia Militar. Mas os companheiros da Polícia Militar sejam bem-vindos e que tudo seja certo. Não, claro, vai ter. Vamos lá. Eu estou só dizendo para a gente que vai ter respeito. Agora o problema é não havia necessidade. Mas vamos lá. Pessoal. Cada um guarda as suas concepções dentro do coração e pessoal, expõe sua opinião. Para vocês que já fizeram parte aqui, o Veridiano me conhece. A gente já desceu essa mata aí junto com a Polícia Militar, inclusive, e afastamos alguns invasores aqui. Por aí vai. Pessoal, olha só. O que é que eu percebo? O regimento está sendo interpretado ao bel prazer do presidente. É uma opinião minha. Mas olha só, nós temos que buscar uma solução para isso aqui. A situação do menino ali já foi ratificada, como o representante falou, pois ele realmente anunciou. Foi ratificado em Assembleia e nós temos usado isso aí. O que é que a gente tem que fazer? Vamos eleger os conselhos, vamos eleger o diretor de patrimônio, vamos de forma democrática escolher as pessoas que vão ser de forma livre. Inclusive eu me candidato a ser conselheiro fiscal, democraticamente, como morador adimplente, e tenho certeza, eu fiscalizei essa parte de prestação de contas como ninguém. Então eu tenho muito a contribuir para essa gestão e para os moradores, que a gente vai ter que discutir isso aqui. Se a gente ficar discutindo regimento, eu concordo plenamente com o Alinaldo ali, mas por que não eleger todo mundo agora de forma democrática? Por que não dar a vez de todo mundo? Tem que ser um grupo fechado. Não precisa uma nova eleição. Vamos fazer. Não tem só o presidente. Eu vou para o Conselho Fiscal. Calma. E a gente não faz uma briga. Não tem para que discussão. Mesmo porque a gente ainda vai debater as despesas desse condomínio. A gente vai debater o que foi pago aqui. A Assembleia está só começando. Vamos eleger os membros, como o Saulo deseja. Oi? Tá. Como? Agora sim, na hora da prestação de contas eu tenho muitas perguntas, ok? Aí você faz por escrito. Não, eu vou fazer aqui. Está passando. Tá. Você vai tomar uma palavra. Então vamos lá. Tá bom, então vamos lá. Pessoal, vamos eleger a chapa, por aí vai. Quero amordaçar. Mas vai ter a eleição, minha gente. Bora!